E hoje nós vamos falar sobre a incomparável Maria, sobre Maria, a mãe de Jesus, sobre Maria e a sua importância no ministério de Jesus. Eu acredito que isso vai ser um tratado mesmo acerca da nossa fé, acerca daquilo que nós cremos com relação a Maria. E eu sei que você vai ser poderosamente abençoado daquilo que nós estamos e vamos ministrar nessa tarde, tá certo? Então fica aí, eu estou enquadrando ainda aqui as câmeras e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí, tá tudo bem agora? Então vamos lá, vamos para o YouTube agora também. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, estaremos transmitindo agora para você também. Eu sei que vai ser uma grande bênção hoje, como eu falei para vocês, estaremos falando sobre a incomparável Maria, sobre Maria, a mãe de Jesus, tá certo? Oitava lição. E sejam muito bem-vindos, e você pode estar transmitindo isso também para outras pessoas através desse aviãozinho que está aí do seu lado direito, tá certo? Tem um aviãozinho aí do seu lado direito. Eu agora vou começar a me conectar aqui nas redes sociais, e você é nosso convidado, você é nossa convidada, e eu quero que você possa multiplicar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir e você puder também, tá certo? Estamos hoje em um dia bastante especial, domingo. A maioria dos cristãos vão para a igreja hoje no domingo. Estamos aqui nessa tarde e vamos falar sobre Maria, a incomparável, tá certo? Ou Maria, mãe de Jesus. Então, se você conhece pessoas que amam Maria, acredito que nós vamos trazer, sabe, uma grande bênção acerca do ministério de Maria. Sim, Maria exerceu um grande ministério, exerceu um grande papel para com a vida e o ministério de Jesus aqui na Terra, tá certo? Então, nós precisamos entender o quanto é importante, tá certo? A vida, o ministério de Jesus. Estou aqui vendo as nossas redes, por enquanto que você vai chegando, você vai entrando. Para mim é uma grande alegria poder estar pregando para você nessa tarde, pregando para você. Mateus, muito obrigado, você está aí conosco, obrigado você estar lá em Itabaiana. Eu estou aqui em Maceió, ministrando na igreja Verbo da Vida no Barro Duro, uma igreja maravilhosa. Estamos aqui ministrando, assessorando, ajudando, né, aos irmãos aqui nesse tempo de conferência, e tem sido uma grande bênção, para todos que estão envolvidos nesse momento, né? Conferência Rompendo em Glória, foi uma grande bênção ontem estarmos aqui ministrando, foi muito bom. Estarmos com a ministra reverenda também, Janaína Albuquerque, de Campina Grande, do ministério, supervisora, e foi uma grande bênção também estar com ela aqui nesse tempo, tá certo? E eu queria já começar orando por todos vocês e por essa live. Eu sei que vai ser uma grande bênção, vai abençoar, tirar muitas dúvidas, e você pode estar enviando suas dúvidas, enviando seus pedidos de oração. Nós estaremos anotando aqui, participando da live, e com certeza vai ser uma grande bênção para todos nós ter a sua participação. Também eu peço para que você possa multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. Estamos na oitava lição, começando a nossa segunda semana do propósito, de 40 dias com o propósito em Cristo, ensinar sobre Cristo. Então são 40 dias, sabe, ensinando sobre o ministério e a vida de Jesus. E hoje nós vamos falar da importância da participação de Maria no ministério de Jesus. E nós vamos estar falando sobre o papel dela, né, um papel importantíssimo, um papel chave mesmo, para que o nosso Messias, o nosso Rabi, pudesse ter nascido nessa terra e cumprido todo o propósito que ele veio cumprir. Eu quero também já pedir a vocês que possam ir lá no nosso bio do nosso Instagram, tá lá o nosso LinkedIn, e lá vai estar para você as 8 lições até aqui ministradas. E nessa semana estaremos com o propósito de falar, ou de termos, né, o propósito do nosso jejum, tratando sobre a questão do jejum de redes sociais. Pastor, mas como é que eu vou fazer jejum de redes sociais se eu estou acompanhando as lives? A ideia é que você possa diminuir o máximo que você puder, tá certo? Que você possa sair o máximo que você puder das redes sociais, e que você possa estar buscando o Senhor e com mais tempo livre para o Senhor, tá bom? Então, essa é a ideia de você poder exercer mais controle na sua vida, no que diz respeito às redes sociais, e buscar mais o Senhor nesse tempo. Então, eu quero também dizer para vocês que eu espero que você possa estar nesse momento multiplicando essa rede para o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Eu vou fazer isso agora. Eu estou aqui do meu lado com o meu celular, tá certo? Eu estou aqui com o meu celular, já fazendo isso agora, pegando um monte de gente que está aqui online e podendo já mandar para eles essa live de hoje. Estaremos ministrando e falando sobre
a incomparável, a Virgem Maria e o seu ministério, tá certo? Então, se você ama pessoas que amam o ministério de Maria, mande para eles essa live, eu sei que vai abençoar demais. E a ideia, de fato, é abençoar o máximo de pessoas. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e bendizer o seu nome, e que nós possamos, Pai, ser um instrumento da sua voz, através dessa live, possa alcançar muitas pessoas nesse dia, e quando eles também forem ouvir de novo acerca desse estudo, acerca da incomparável Maria. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Por que nós chamamos de incomparável Maria? Porque em Lucas 1:28, a Bíblia diz que bendita és tu entre as mulheres, sabe? Maria, de fato, ela foi selecionada. Maria foi selecionada e ela foi, como eu poderia dizer assim, escolhida a dedo. Obviamente que Deus, na sua onisciência, ele sabia quem poderia e quem teria condições e quem teria os critérios necessários para ter a honra de carregar em seu ventre o nosso Messias. Isso é muito sério, isso é muito poderoso, isso é extraordinário. Você imagine um ser humano ser escolhido, na verdade ser escolhida, né, para carregar em seu ventre aquele que traria a salvação para a humanidade. Isso, de fato, leva a gente a refletir muitas coisas, mas a Bíblia nos deixa, não digo pistas, mas provas do porquê Deus escolheu Maria e qual a importância e o seu ministério no ministério de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1:26 o seguinte, a Bíblia diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. A Bíblia está dizendo algo poderoso acerca de Maria. Ele está dizendo que ela foi escolhida entre as mulheres e ela era virgem e ela era desposada. Entendemos que a mulher, ela era desposada naquele tempo, assim que ela saía da juventude, da adolescência. Então Maria ainda tinha uma idade muito nova, provavelmente nos seus 16, entre 15 a 17 anos aí, é o que geralmente os estudiosos e as pessoas conseguem entender da tradição. E a gente consegue entender que Maria era muito jovem. Maria era muito jovem mesmo, no momento que ela recebeu a visita do anjo Gabriel e foi proposto a ela receber o Messias. Foi proposto a ela receber essa incumbência, essa responsabilidade e essa honra. E a Bíblia deixa muito claro que Maria, depois de ter entendido o propósito, na verdade, você imagine que Maria, ela era de origem humilde. Imagina isso, Maria era de origem humilde. Era uma moça camponesa. Ela era desconhecida de verdade aos olhos humanos. Ela não tinha uma fama, né, na cidade ou coisa parecida. Mas aos olhos de Deus, ela cumpria todos os requisitos necessários para carregar, para portar, para exercer um ministério na vida de Jesus. Sim, por que um ministério? Porque ela foi incumbida de fato, de não só carregar, mas proteger, mas também direcionar e poder também ser uma excelente mulher de Deus ao lado de Jesus. Sendo assim, queridos, deixa eu explicar para vocês que a Bíblia deixa muito claro também que Maria, ela estava em um momento que estava noiva ou desposada a um homem chamado José, que era da tribo de Davi, que era da genealogia de Davi. Mas Maria também era da genealogia de Davi. José vinha da genealogia de Salomão e ela vinha da genealogia de Natã. Então, eles tinham essa genealogia e eles
carregavam em si os elementos necessários para o cumprimento da profecia. E Maria, ela era uma pessoa que não só era uma jovem ou uma pessoa com uma idade muito pouca, por assim dizer, para a responsabilidade que ela ia carregar. Ela estava carregando uma responsabilidade extraordinária. Ela estava carregando uma responsabilidade imensa, que era de fato ser a mãe ali de Jesus e poder exercer de fato uma proteção, um ambiente para que pudesse de fato Jesus cumprir tudo aquilo que precisava cumprir. Mas Maria, muitas vezes ela é lembrada como a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Mas quem era Maria? Além de ser uma jovem camponesa, da linhagem de Davi, desposada a José, a mãe de Jesus. E nós vamos entender um pouco do caráter dela, um pouco da conduta dela, um pouco de quem de fato ela era, quando você lê e você estuda Lucas capítulo 1, versículo 46. Diz o seguinte: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Gente, esse cântico de Maria, essa profecia de Maria, essa palavra inspirada de Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como a gente não perceber a profundidade da intimidade que Maria tinha com Deus. Deus tinha uma intimidade muito grande com Maria, e Maria tinha revelação da palavra. Maria tinha revelação da palavra. Revelação poderosa da palavra. A adoração que Maria faz aqui é uma adoração tão profunda que também mostra intimidade. Então Maria tinha conhecimento da palavra, porque ela fala de coisas aqui que tinha que ter muito acesso ou vontade de aprender a palavra de Deus. A segunda coisa que a gente percebe é uma revelação da palavra, que não era só ter acesso ou conhecer a palavra, mas era ter revelação, e a revelação vem por meio de Deus. Ou seja, isso mostra a terceira coisa: ela tinha intimidade com Deus. E a quarta coisa, ela era uma adoradora. Maria era uma adoradora. Ela sabia o lugar dela. Ela sabia que ela estava a serviço de Deus. Isso é muito importante. Eu queria que vocês entendessem isso. Que Maria entende claramente e entendia claramente o lugar dela. Ela sabia que ela estava sendo contemplada. Ela sabia que ela estava sendo abençoada. Ela diz: porque atentou na baixeza de sua serva. Ela entende que ela, por si só, ela precisava dessa... Como é que eu poderia dizer assim? Isso para ela foi uma grande bênção dada por Deus. Mas Deus também foi abençoador na vida dela. Sendo assim, a gente percebe que Maria, ela era uma grande adoradora, íntima, conhecedora também da palavra, e tinha revelação. Mas uma coisa que a gente precisa entender é sobre a ideia que as pessoas possam ter sobre Maria. E nós precisamos compreender, porque talvez quando nós partimos para um lado demais, a gente possa ser como alguns irmãos, infelizmente, evangélicos, que tendem a ter um certo... não grande apreço, ou respeito, ou honra, ou
colocar Maria como ela deveria ser colocada. Entende? Quando a gente vai falar de Salomão, a gente exalta que Salomão teve uma grande sabedoria. Quando a gente fala de João Batista, a gente fala que ele foi aquele que preparou. Quando a gente fala de João Evangelista, a gente fala que ele foi o cara que teve a revelação do Apocalipse. Quando a gente fala de Paulo, a gente fala que ele foi o Pelé dos Evangelhos, né? O Pelé dos apóstolos ali, ele foi o craque dos apóstolos, por assim dizer. Mas quando a gente fala de Maria, a gente não tem uma tendência, talvez, de colocar ela no lugar que ela deveria estar. Então, muitas vezes, alguém acaba deixando ela aquém, mas também acaba deixando ela além. E nós precisamos compreender que todos os dois extremos, tanto aquém como além, nós podemos cair em uma heresia ou, de fato, não entendimento daquilo que Maria, de fato, ela era e o que ela veio cumprir aqui na terra. Então, em Marcos 7, versículo 8, presta atenção nisso, diz o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Em Marcos 7,13 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A Bíblia está dizendo que a tradição, ela acaba cauterizando a mente de gerações e arrancando a revelação da palavra e colocando como se fosse uma verdade, mas na verdade é um grande argumento. Nem todo bom argumento é uma verdade, mas todo bom argumento pode se transformar em uma tradição. E toda tradição que é colocada vai ficar por gerações. Mas não quer dizer que uma tradição esteja certa. E eu vou provar algumas coisas do dia a dia, por exemplo. Sabe, quando eu era criança, uma vez eu lembro que meus pais conversando sobre uma determinada pessoa que teve um AVC, né, aquilo que nós chamamos de derrame, e aí minha mãe falou: não, ela teve um derrame porque um vento passou. E minha mãe acreditava que se comprasse cágados, né? O pessoal do Nordeste, eu acho que o pessoal vai entender o que a gente fala. Se você está nos ouvindo de outro lugar, talvez não entenda isso, mas no Nordeste tem uma tradição que se você colocar um cágado em casa, né, um jabuti, né, uma tartaruga, ou na verdade um cágado, acho que você entende que é um cágado. Então, se você colocar um cágado em casa, esse cágado, ele retém esse vento mau e as pessoas acabavam não tendo um derrame, por assim dizer. Se você teve, já passou por algumas tradições como essa, coloque aí, qual a tradição que você aprendeu na sua casa? Eu queria saber das suas tradições. Eu queria que você colocasse aí quais foram as tradições que você acabou vivenciando, tá certo? Na minha casa também tem uma história de que se a rasga-mortalha, né, que é uma coruja, passar 3 vezes em cima da casa de alguém e começar, né, a gritar em cima da casa, com certeza alguém morreria logo ali naquele lugar. Então você imagina que o pavor que ficava as pessoas de uma coruja, de coisa desse tipo. Também na minha casa, a gente não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa e botar sobre a cabeça, porque estaria agorando alguém dentro de casa. E coisas desse tipo ficaram por gerações e gerações. Pirão, né? Aí acabava fazendo um mal, assim, a pessoa, aqui no Nordeste falava estopora, né? Estoporava. Não sei se na sua região isso pode ser algum palavrão, mas enfim, na nossa região não é. Mas também falava que se alguém tomasse manga com leite, também faria mal, estoporava tudo. Então, imagina, o galo cantar de dia e noite, alguém vai morrer. Aí, tá vendo aí mais uma tradição. Maria, Tatiana aqui contribuindo conosco. Então, a gente vê que tradições acabam entrando e gente fica como se fosse, de fato, uma grande verdade. Né? A porta do guarda-roupa não podia ficar aberta. Imagine, tá? Meu Deus do céu. Tá vendo aí? Então, a gente precisa compreender que tradição pode, de fato, entrar, colocar um óculos na gente e tirar, de fato, a perfeita revelação da palavra. Então, por isso que nós precisamos entender qual é, de verdade, o ministério de Maria. E o que, de fato, Maria ela fez e qual é a mensagem dela. O chinelo não podia ficar virado. Isso daí acontecia na minha casa.
Em Gálatas 1,8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. O que a Bíblia está dizendo? Olha, se vier um pregador, se vier uma autoridade religiosa, se vier um doutrinador, um teólogo, se vier um doutor, sabe, que conheça o hebraico, o grego, seja lá o que for, alguém que queira criar qualquer tipo de doutrina, teoria, querido, imagine se vier um anjo, se um anjo vier do céu e pregar outra coisa que não tiver nas 4 linhas que está no Evangelho, na Palavra de Deus, é anátema, rejeite, não aceite. Então ninguém tem autoridade mais para mexer naquilo que foi colocado. Sendo assim, nós precisamos entender que nós não podemos depreciar a figura de Maria e nem também hiperbolizar, aumentar, superlativar, porque ela já foi grande, exerceu um papel grande e tem uma mensagem extraordinária e poderosa. Uma mensagem de honra, uma mensagem de coragem. Ela foi muito corajosa. Imagine, irmão, com uma idade tão pouca, com pouca experiência, mas com muita intimidade com Deus. Então aquilo que faltava em maturidade, aquilo que faltava em idade, sobrou em intimidade. Né? Poderia sobrar no bom sentido, mas sobrou intimidade. Ela tinha intimidade com Deus para dar e vender. Então ela tinha muita profundidade em Deus, como nós falamos até aqui. Sendo assim, queridos, a gente percebe que Maria, ela era uma pessoa que pode nos ensinar demais como exercer um ministério, porque se Maria carregou Jesus, nós estamos carregando Jesus hoje, em espírito, em nós. Então, do mesmo jeito que Maria foi, nós devemos também ser. Do mesmo jeito que Maria praticou o ministério, nós também temos que praticar o ministério com muita honestidade, transparência, respeito, com muita adoração, com muita intimidade, temor, sabe, entender o nosso lugar, entender e compreender o que nós temos que fazer. Sendo assim, Maria era uma mulher singular, uma mulher singular. Em Lucas 1, do 26 ao 38 diz, sabe, ele diz assim, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada. Ou seja, não sou eu que estou dizendo que Maria era uma mulher singular. A Bíblia está dizendo que o próprio anjo falou que Deus achou ela singular, achou ela diferenciada. E ele fala aqui claramente, alegre-se, agraciada. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E a Bíblia diz, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meu irmão, que bênção, que bênção. Maria diz algo tão poderoso, sabe? Ela diz algo extraordinário, ela diz assim, eu estou disposta. Eu não sei quais são os riscos, eu não sei como é que uma jovem como eu vai carregar um filho desposada, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu quero te dizer algo, eu quero dizer algo para Deus, eu aceito a missão, a mesma coisa acontece com a gente, sabe, irmãos, eu lembro muito bem quando Deus me chamou ao ministério, eu comecei a chorar porque tudo que eu queria ser era um promotor, um delegado, e eu estudava para isso, eu buscava nisso, eu me dedicava para isso. Mas sabe, queridos, quando Deus começou a colocar o seu projeto, o seu plano no meu coração, eu não sabia como seria, dava um frio na barriga. Eu lembro no dia que eu fui deixar eu era concursado, eu deixei o meu serviço público, e sabe, naturalmente falando, eu tinha incertezas, muitas incertezas pela frente. O ministério é muito incerto naturalmente, vou falar assim. Mas há uma certeza espiritual, há uma certeza natural, espiritual, mas que essa certeza que está dentro, que está aqui dentro, que começa a trabalhar dentro da gente,
É uma certeza que nos consome, é como um fogo que começa a nos tomar por dentro. E eu quero te dizer algo, irmão, é uma certeza interna que acaba repercutindo de forma externa. Sendo assim, amados, Maria também provou da mesma coisa e nos ensina muito. Pessoas que assumem compromissos com Deus, pessoas que assumem responsabilidades com Deus, pessoas que têm chamado com o Senhor, pessoas que Deus está atraindo, muitas vezes passa por esse cenário. Um cenário de quê, pastor? Um cenário de não saber o que vai acontecer, porque o chamado de Deus é desafiador. Mas Maria nos ensinou a confiar. Maria, uma extraordinária mulher, nos ensinou a nos submeter, a acreditar, a honrar o chamado do Senhor. Em Lucas 1,41 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel falou aqui, foi registrado por Lucas, que, presta atenção nisso, que Maria estava liberando a unção que estava dentro dela. Maria estava liberando a unção que estava dentro dela. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Algo poderoso, algo extraordinário. Maria era uma mulher ungida. Isso me traz outro cenário, outro cenário não, mas uma característica de Maria. Maria, ela era uma pessoa cheia de honra, temor, uma adoradora, cheia de revelação, conhecimento da palavra, da linhagem de Davi, uma serva. Ela se submeteu, tá certo? Era uma adoradora, tem intimidade com o Senhor. Olha quantos requisitos ela tem. Mas também ela era ungida. E ela liberava a unção também. E ela liberava a unção que estava sobre ela. E através da sua boca, da saudação que saiu dela, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E o filho de Isabel, João Batista, mexeu lá dentro. Agora em Lucas 1,46 diz: então disse Maria. Maria responde a Isabel: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que eu quero falar aqui com você sobre isso é que o ambiente que Jesus foi gerado foi um ambiente de adoração, um ambiente de busca, um ambiente de muita intimidade com o Senhor. Então imagina isso. Isabel adorava de um lado, Maria adorava de outro. Isabel cantava de um lado, profetizava, falava coisas extraordinárias, Maria também de outro. Então era um ambiente tão carregado da unção, carregado da presença de Deus, do respeito por aquilo que estava para acontecer. E quando muitas vezes a gente vê que pessoas que estão carregando os sonhos do Senhor, propósito do Senhor, não sabe cuidar das coisas do Senhor, não sabe ter esse zelo, essa proteção que precisa estar sendo zelada. Mas Maria fazia isso, deixava Jesus em um ambiente não só de confiança física e natural, mas um ambiente de confiança espiritual. Ela respeitava esse ambiente espiritual. Então, a gente precisa compreender que Maria, de fato, ela exerceu o papel de mãe de Jesus. Mas nós precisamos compreender também que Jesus, ou a pessoa de Jesus, ou o ser, né? Poderia falar dessa forma, o ser, Jesus, é o ser mais complexo para se entender que pisou na face da terra. Por quê? Ele se esvaziou da forma de Deus e assumiu a forma de homem. Entretanto, não perdeu a essência, a natureza de Deus. Sendo assim, a Bíblia diz que que Deus é o Pai do Espírito, ou dos Espíritos. Então o homem, ele entrega o material genético, a carne, para Deus soprar o sopro de vida. Jesus, ele era homem, mas ele também era Deus. Homem-Deus, Deus-homem. Um Emanuel. Uma figura Emanuel. Um Deus dentro do barro.
A Bíblia diz que Jesus, ele tabernacularizou. Ou seja, o Cristo, a unção, Deus tabernacularizou na figura de homem. Então Maria foi, sim, a mãe de Jesus. Mas ela não poderia ser a mãe do que a essência de Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus, ou seja, que nós entendemos que nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Se nós somos um Espírito, presta atenção nisso, e nós habitamos em um corpo, Maria não era mãe do Espírito. Maria não era mãe do Espírito. Maria não era mãe da essência, da natureza. Então Maria era mãe de Jesus, mas não era mãe do Cristo. Entende isso? Porque o próprio Jesus disse: eu sou aquele que era antes de Abraão. E o povo dizia: oxe, esse homem tem mais idade do que Abraão poderia ter hoje? E que loucura é essa que Jesus está falando? Jesus na casa dos 30 anos, dizendo que era mais antigo, mais velho do que Abraão. Jesus diz: Satanás, eu vi quando você caiu como um raio. Eu vi quando você caiu como um raio. Ei, isso é antes dos homens serem gerados. Então, eu entendo e você precisa compreender que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do tabernáculo. Maria é mãe da figura do homem, mas não da essência, ou seja, do Deus ou do Cristo. Maria nunca poderia ser a mãe de Deus, porque seria uma incongruência ela ser mãe de quem criou ela. Ela é mãe do tabernáculo que trouxe Deus. Consegue entender isso? Então, em João 1:1, a gente vê, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo tabernacularizou. Em quem? Maria. Como foi profetizado em Gênesis, que da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A Bíblia está dizendo que, e o verbo, esse verbo que estava no início fazendo tudo, que era Deus, ele tabernacularizou, ou seja, ele entrou no tabernáculo, ele nasceu numa carne. Quem é mãe da carne? Maria, mas Maria não é mãe do verbo. Está claro aqui. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia vai dizer uma coisa extraordinária, e para mim isso não traz demérito a Maria. Muito pelo contrário, nos mostra e nos ensina muito sobre como nos portar ministerialmente. A Bíblia vai falar algo aqui extraordinário. Diz assim, nas bodas de Caná, João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. Nunca a Bíblia vai dizer que Maria é mãe de Deus. Ele diz a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Você imagina, presta atenção nisso. Rapaz, imagina isso aqui, por favor. Imagine você chegando para sua mãe e dizendo assim: mulher, o que eu tenho com você? O que é que eu tenho a ver com isso? Imagine Jesus falando um negócio desse. Talvez um filho mal educado ou algo desse tipo. Mas se você não entender essa frase, você não vai compreender a profundidade. Maria agora
estava deixando de ser somente uma figura de mãe, presta atenção nisso, para ser agora uma figura de discípula de Jesus. Olha que coisa poderosa. Até então ela estava em uma submissão, presta atenção que eu vou dizer aqui agora, ao propósito que Deus Pai mandou para ela. Ela estava cuidando da educação de Jesus. Jesus é cheio do Espírito Santo, começa o seu ministério e agora ele vai fazer o seu primeiro milagre. Realizar o seu primeiro milagre. E ela chega para Jesus como uma mãe fala com um filho. Presta atenção nisso. Como uma mãe fala com um filho. E Jesus faz uma divisão de águas aqui agora. Ele faz um corte aqui. Ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? O que ele estava querendo dizer? A chave virou. A chave virou. Eu comecei meu ministério. E agora, a senhora é minha discípula. E aí começa. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Eu sempre digo e digo isso. Eu sou o pastor que mais segue a Maria. De tanto eu estudar Maria, e ir até Maria, Maria disse, faça tudo o que ele disser. Então, se eu tenho que fazer tudo o que Jesus manda, então ela agora sai da posição de intermediadora. Presta atenção nisso. Eu preciso que você entenda isso. Maria vinha pedir algo para Jesus. Maria vinha pedir algo para Jesus. Mas é como se Jesus dissesse assim, a partir de agora, eu entro numa fase da minha vida de revelação, de manifestação, em que a minha hora sou eu agora que vou dizer. Sou eu que vou falar. Então, algumas pessoas dizem assim, pode uma mãe pedir algo ao seu filho e o seu filho negar? Se você compreender aqui, Jesus, ele disse, não é minha hora. Ele negou de primeira. Ele disse não, porque não é chegado ainda a hora. Ele quis dizer para ela o seguinte, a partir de agora, eu é que vou dizer qual é o momento. Jesus fez a mesma coisa com a irmã de Lázaro. Espere um pouco, eu não vou lá agora, e essa doença não é para a morte. Só que Lázaro morreu, e ele ressuscitou. O que ele quis dizer com aquilo? Eu é que vou dar os comandos, eu agora vim para comandar. Eu é que vim agora para dizer como é que vai ser, porque eu sou Deus aqui na terra. E ele assume a posição, porque chegou a hora dele. Mas Maria entendeu agora a posição dela, extraordinária. Maria entendeu a posição dela de forma extraordinária. Ela entendeu que chegou a hora dela se tornar serva de Cristo, serva daquele que ela gerou enquanto carne. Ela agora assume a posição de auxiliar no ministério de Jesus. E ela diz, faça tudo que ele mandar, faça tudo que ele disser. Fique ligado, porque vai chegar a hora. E ele vai dar o comando. E ele vai dizer, não é agora. Então, o que eu quero falar para você é que Maria assume a posição e nós precisamos compreender isso. Sabe, João Batista passou por isso. A unção estava sobre João Batista. A unção estava debaixo dele, estava sobre ele. E ele tinha um ministério que ele estava exercendo. E na hora que ele estava exercendo esse ministério, chegou o fim do ministério dele. E ele agora transiciona o ministério dele para Cristo. Para Cristo. Então, o ministério tem essas transições. Sabe, amados, tem momentos que eu, como pastor, eu posso estar sendo usado por Deus. Mas, eu estou falando agora na nossa igreja local, por exemplo. Eu posso estar sendo usado, sabe, por Deus ali naquele momento. Mas Deus pode chegar, e chega várias vezes, e diz, bote Beltrano para fazer isso. Bote Cicrano para ministrar sobre isso. Fale com tal pessoa para exercer tal chamado dentro da igreja. Ou seja, ele está dizendo, não é você. Não é você que vai fazer isso. Então, nesse lugar da igreja, não é você. É outra pessoa.
Nesse momento, quem vai pregar é outra pessoa, então a unção vai estar sobre esta outra pessoa. E eu, como pastor, que devo ser o servo de todos, eu me submeto à vontade de Deus, dando autonomia, potencializando, inspirando e enviando as pessoas para fazer o que elas têm que fazer. Então não sou eu fazendo mais, é outra pessoa que está debaixo de uma unção fazendo. E a gente colaborando para isso. Então, horas, a unção vai estar sobre mim para fazer algo dentro da igreja, horas vai estar sobre outra pessoa. E nós precisamos entender isso porque está escrito, sujeitando uns aos outros. E Maria estava agora entendendo que o papel dela havia concluído como mãe, havia sido concluído naquele momento, certo? E aí Maria agora assume a posição de serva de Cristo ali. Em Marcos 3,31 diz, olha que coisa interessante, só estou ensinando para vocês e mostrando para vocês. Marcos 3,31 diz, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então imagine que Jesus está ali no meio da ministração, pregando, ensinando, e os irmãos de Jesus, que nasceu de Maria, porque irmãos aqui não são irmãos da igreja, mas a palavra irmãos aqui é irmão da mesma mãe, do mesmo pai, tá certo? Da mesma família natural. E aí chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, então Maria e os irmãos chegaram depois. E diz o seguinte, olha que coisa linda. Mandou chamar Jesus. Maria disse, olha, mande chamar Jesus aí, por favor. Mande chamar Jesus aí, por favor. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram, olha, sua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então Jesus lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Precisa entender o que Jesus está falando aqui. Eu não vou sair, não. Eu quero que você entenda isso. Maria e os irmãos pedem para que Jesus dê um tempo na pregação, no ensino. Dê um tempo aí. Venha nos atender aqui fora. Jesus, não vou não. Quem é minha mãe e meus irmãos? São todos agora que estiver fazendo a vontade de Deus e estiver no ministério. Jesus está mais uma vez ensinando à sua família que ele estava agora ativando, manifestando a deidade. Ele estava cada vez mais manifestando a sua natureza. E cada vez mais Jesus estava ali mostrando a sua figura do verbo, ou a figura do verbo que é ele. Entende o que eu estou dizendo? Então, cada vez mais Jesus, o verbo, o Cristo, o Deus que nasceu homem, o filho do homem, ele nasce, mas ainda a família não entende e não compreende mais como se relacionar com Jesus. E Jesus está tentando explicar o momento que ele está vivendo e o momento que está acontecendo. Agora, é interessante que nós precisamos compreender que Maria, e você precisa ler isso aqui com muito bons olhos, entender claramente o que está sendo dito. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Recebeu Maria como mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Espere aí, vamos entender isso aqui. A Bíblia está dizendo que Maria e José não se conheceram até Jesus dar luz. Até Jesus vir, né? E Maria dar luz.
Nós temos algumas situações aqui. Maria era desposada de José. Número 2. Maria se casa com José. Número 3. José recebe Maria. Número 4. José viaja para o recenseamento em Belém. Viaja com Maria. E como é que José não conhecia Maria? Aí você vai para o original grego, que conhecer é ter intimidade entre quatro paredes. É a mesma palavra que Deus vai usar para algumas pessoas, que no final dos tempos vai dizer: eu em seu nome profetizei, eu em seu nome curei. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. O que ele quer dizer? Eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca tive intimidade profunda com você. Então Maria não teve intimidade com José. Relação de intimidade entre homem e mulher. Está entendendo aqui? Até que Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasceu, José a conheceu. E é óbvio que não é conhecer. Oh, pelo amor de Deus, meu irmão. Como é que José não conhecia Maria? Então não a conheceu como mulher. Ou seja, tem uma relação íntima. Então, a Bíblia vai deixar muito claro que Maria, sim, ela, virgem, deu à luz a Jesus virgem. Jesus nasce, mas depois José começa a ter um matrimônio completo com Maria, ao ponto que Maria dá luz a outros filhos que são irmãos de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha que coisa linda. Cristo Jesus, homem. Então, o Cristo é o mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. Veja, é muito simples. Deus e os homens só tem um mediador. Jesus. Não tem ninguém nisso. Acabou-se. Agora, entenda. A Bíblia diz que... Então a gente entende que Maria não é mediadora. O mediador é Jesus. Senão, Maria estaria tirando o ministério de Jesus. E nós já aprendemos que Maria é uma excelente, uma mulher altamente submissa, e jamais gostaria de tirar o lugar de Jesus. Ele é o mediador. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia para ser o sumo sacerdote. Ele se tornou nosso sumo sacerdote, levando o teu sangue. Então, como é que Maria ela é sumo sacerdote? Porque o mediador entre os homens e Deus é um sumo sacerdote. Então, se Maria for a mediadora entre o homem e a humanidade e Jesus, ela é a mediadora entre o homem e Deus, porque Jesus é Deus. Então, ela é um sumo sacerdote. Ela não pode ser o sumo sacerdote. Então, agora em Romanos 8, 26, nós precisamos entender algo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. Então, não é Maria que é a intercessora da humanidade junto a Jesus. Quem é o intercessor da humanidade junto a Jesus é o Espírito Santo, que veio cumprir um ministério aqui na terra, em que ele veio dar testemunho de Cristo. Então, o Espírito Santo é o intercessor, e não o contrário, não Maria. Em João 14, 13 diz: e tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós não pedimos em nome de Maria. Nós não pedimos a Maria. Nós pedimos em nome de Jesus, porque foi ele que disse. Ele não colocou ninguém nessa posição, até porque ele veio para assumir essa posição. Agora, existe uma coisa que os católicos muitas vezes falam, e com todo respeito, mas muito respeito mesmo. Mas isso eu tirei do catecismo católico, que diz que Maria ela não é adorada. Maria ela não é adorada, porque é o que eles falam de veneração. Maria não é venerada. Adorar, no sentido teológico católico, é a palavra venerar, que é a palavra dúlia, né? Que é a palavra
dúlia. Então, ela não é hiperdúlia, me perdoe, ela não é hiperdúlia. Maria não é hiperdúlia, ela é dúlia. Ou seja, ela não é adorada, ou seja, ela não é hiperdúlia. Maria não é hiperdúlia, ou seja, ela não é adorada, mas ela é respeitada, ela tem uma veneração, melhor falando, ela tem uma dúlia, uma devoção. Existe uma devoção a Maria, uma dúlia. Então, Maria não é hiperdúlia, mas ela é dúlia. O católico diz, olha, nós não temos uma veneração a Maria. Nós temos uma devoção. Nós não temos uma adoração. Nós temos uma devoção. Nós não temos uma hiperdúlia. Nós temos uma dúlia. Só que a Bíblia diz, em Mateus 4,14, ele diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, amados, para finalizar o nosso estudo de hoje, em Colossenses 3,5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza e idolatria. Qualquer pessoa que fique na posição entre Deus e os homens seria uma idolatria. Simples assim. Não é... Você pode ter, às vezes a pessoa não sabe explicar, as pessoas ficam gastando tempo com bobagens. Não é o fato de você ter uma imagem, entenda o que eu estou falando, por favor, entenda. Porque se eu dissesse assim, e as pessoas acabam caindo, e os teólogos acabam engalfinhando com o outro e não entende isso, por favor, entenda. A Bíblia diz que não pode fazer imagens e esculturas de qualquer coisa para adoração. Então, se alguém disser assim para mim, pastor, eu tenho uma imagem de Martinho Lutero, que eu gosto muito de lembrar dos ensinamentos dele. Pode ter? A Bíblia não proíbe de ter. Presta atenção no que eu estou falando. Pode parecer estranho, porque existe muita coisa que fica caindo por dois lados. Equilíbrio. Qual é a proibição bíblica? Fazer imagens para adoração. Porque se a gente não pudesse botar imagens, nós não poderíamos ter um busto de Tiradentes numa praça. Nós não poderíamos ter uma foto de um pastor que acabou construindo uma igreja e aí faz ali uma placa e bota a foto do pastor. Então não há problema nenhum, porque uma foto é uma imagem. Tá me entendendo? Uma foto é uma imagem, uma escultura é uma imagem, uma pintura é uma imagem. Tudo isso é uma imagem. Agora, nós não podemos ter imagem para a veneração, a adoração e devoção. Qualquer um desses três, dúlia ou hiperdúlia, é um tipo de adoração e não pode ser dado. Mas eu queria finalizar e dizer algo para você. Eu queria finalizar aqui mesmo. Existe uma tradição católica que diz que Maria nasceu também de forma virginal. É tradição católica. Se Maria teve que nascer de forma virginal para ter Jesus de forma virginal, então a mãe de Maria também teria que nascer de forma virginal. E isso vai dando um problema de ascendência. E quem criou isso? A tradição. Mas é uma tradição que é, hoje, dentro do catecismo, que Maria nasceu de forma virginal. A outra tradição que é ensinada é que Maria, ela ascendeu aos céus, ela não morreu, ela ascendeu aos céus. A outra tradição é que ela é intercessora da humanidade. Se Maria é intercessora da humanidade, então ela é onipresente e onisciente. Presta atenção nisso, ela é onisciente e onipresente, porque ela tem que estar em todos os lugares e ouvir todas as orações. E se ela tem que chegar até Jesus para convencer Jesus para nos abençoar, isso descredibiliza Jesus. Porque Jesus, ele é como se não quisesse nos abençoar, ou como se ele não tivesse capacidade de nos ouvir, ou como se ele precisasse de um anteparo para poder assistir a humanidade, e Maria vem dar esse anteparo. Não pode ser isso. Então, se Maria nasceu de forma virginal, ascendeu ao céu de forma sem morrer,
é onipresente, onisciente, e ela é Deus. Está sendo dado para Maria atributos de Deus. Então isso, de fato, nós precisamos compreender que não tem como nós entendermos nas Sagradas Escrituras e nem de forma racional. Pastor, mas eu tenho um carinho profundo por Maria. Top, maravilhoso. Maria tem que ser admirada mesmo. Ela tem uma mensagem poderosa até os dias de hoje. Em toda live nós temos falado isso. Pastor, eu quando lembro de Maria, eu tenho meu coração confortado. Graças a Deus. Que bom que a mensagem que ela trouxe em Cristo, em Deus, a revelação da palavra, tem sido um alento, uma voz inspiradora para você. Como para outros, Paulo é também. Como para outros, pregação de João do Apocalipse é também. Não há problema nisso. Agora, nós não podemos colocar coisas que tanto fogem à palavra, à proporcionalidade e à razoabilidade. Não há como fazer isso. Ninguém pode colocar uma vírgula e um ponto onde não existe. Sendo assim, queridos, com muito respeito, sabe, que nós estamos ensinando isso para vocês. Eu quero muito que vocês entendam isso. E se você puder, manda essa ministração para o máximo de pessoas que você conseguir. E eu quero falar para vocês que agora nós vamos orar por você. O estudo de hoje vai estar lá no nosso Liquid Dream, lá em cima, lá no nosso bio do Instagram, Verbo Itabaiana SE. No final nós estaremos colocando essa live de hoje, a live 8/40. É o nosso 8º dia de 40 dias, começando hoje mais um jejum, está lá no nosso Instagram. Como eu disse a você, é um momento de um jejum que nós vamos diminuir a quantidade de redes sociais, o máximo que a gente puder. Nós estaremos amanhã 3 horas da tarde também, porque eu estou ainda em viagem, tá certo? E nós estaremos ministrando a vocês na terça-feira às 13h30. Mas amanhã nós estaremos às 15 horas. Nós vamos agora orar, fazer e ver os pedidos de oração, tá bom, Mateus? Acho que o Mateus já deve estar mandando para mim aqui. Obrigado, Mateus. Maria Teles, peço oração. Eu estou com muita dor no corpo, todos os sintomas de dengue. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Sou Maria Teles agora, curada da cabeça à planta dos pés. Todo sintoma de dengue saindo agora, em nome de Jesus. Lohane Silva, oração pela minha família. Pai, eu declaro sobre a família de Lohane. Tudo aquilo que Lohane crê e está vendo agora. Pai, seja conforme ela pensa e ela fala. Eu declaro paz, alegria, saúde, provisão e harmonia dentro dessa família, em nome de Jesus. Maria Tatiane, oração por todo o mal lançado sobre minha família. Pai, eu declaro que toda arma forjada, toda maldição não encontra lugar nessa família. Eu declaro que todo decreto satânico seja quebrado em nome de Jesus. Testemunho, Luciene Andrade, rapaz, venho aqui agradecer pela oração para o esposo de minha sobrinha. Ele saiu hoje do hospital, estava com dengue. Muito obrigado, pastor, pela oração. Deus continue te abençoando. Toda honra e glória seja dado ao Senhor. Ele é bênção também. Ele é bênção demais. Obrigado mesmo por esse testemunho que está nos edificando e edificou mesmo a gente aqui, sabendo que essa live está sendo poderosa e abençoadora de muita gente. Samil Doces, oração pelo meu irmão Paulo de Tarso. Eu declaro em nome de Jesus sobre Paulo de Tarso, que Deus abençoe a vida dele e que de fato, através desse nome profético, ele possa exercer um grande chamado poderoso nessa terra. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora por todos vocês. Eu vou orar, por enquanto que o Espírito está chegando ainda, mas Lidiane, né? Peço oração pela minha família. Pai, eu declaro sobre a família de Lidiane a bênção do Senhor. E agora sobre todos que estão nessa live agora, eu declaro a tua bênção, não só para aqueles que estão assistindo agora, mas que vão assistir pelo YouTube, pelo Instagram. Em nome de Jesus eu declaro, Pai amado, que o Senhor alcance eles nesse dia. E se alguém, Pai, que precisa entregar a sua vida ao Senhor, eu declaro agora que em nome de Jesus, seu Espírito esteja tocando no coração dele ou dela, para poder se render ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja tocado pelo Espírito de Deus. Amém. E amém. Gente, eu quero só lembrar vocês que a nossa live ela está sendo salva no nosso Instagram, no nosso Facebook. Nosso Instagram e nosso YouTube, Instagram e YouTube. Também quero agradecer a presença de todos vocês. Eu quero também dizer para vocês que está lá o estudo de hoje na Liquid Dream, nossa bio lá do nosso Instagram. Quero que você multiplique para o máximo de pessoas que você puder nos ajudando, tá certo? Peço portas de emprego na área de enfermagem para Evelyn, minha irmã da igreja. Amém. Eu declaro que já chegou, amém? Declaro que já chegou essa porta de emprego, pego junto e já deu tudo certo em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês.
Até amanhã às 15 horas. E em nome de Jesus, eu quero dizer que sou muito feliz de poder estar pregando e compartilhando a palavra de Deus com você. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.